Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um pequeno grupo. Nós já estamos há uma semana tentando desafiar a nossa comunidade, a nossa igreja, a reunir-se de maneira presencial, com toda a segurança, com todo o cuidado, mas também com toda a paixão e amor que nós temos pelo Evangelho, para ter comunhão um com o outro, para ter também um ensinamento bíblico para refletir acerca das Escrituras e mais, comunhão. Nós queremos cuidar um do outro, ter comunhão com o outro e aprender um com o outro. Esse é o objetivo dos nossos pequenos grupos que estamos lançando em nossa igreja. O meu desejo como pastor da Igreja do Nazareno é fazer com que você ame a Jesus, é que você experimente novamente a essência da fé cristã. E por isso estamos refletindo aos domingos na nossa igreja, e se você por algum motivo não esteve, não tem problema, domingo que vem você é convidado a estar junto novamente, participando com todo o povo de Deus. Estamos vivendo tempos maravilhosos dentro da nossa comunidade, mesmo ainda em tempos de tamanha aflição que vivemos no nosso país por causa da pandemia. Deus tem sido gracioso e bondoso para conosco, e estamos vivendo um tempo maravilhoso como comunidade. Então, querido, vem refletir comigo e com todos os nossos irmãos aos domingos. O tema é Igreja Sem Paredes, refletindo o Evangelho, recuperando a essência da fé cristã. E diante disso, eu quero que você reflita comigo num texto que eu quero que você leia, que está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É sobre esse texto que nós vamos compartilhar sobre o pequeno grupo. Esse texto é um texto muito famoso entre nós, porque ele é, de fato, uma reflexão sobre uma família. Um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele pede a herança do pai. E com essa herança, ele vai embora de casa. E a Bíblia diz que ele gasta de maneira dissoluta toda essa herança. E também há um outro filho, um filho mais velho, responsável, cumpridor da lei, trabalhador, homem de honra, e que está ali junto ao pai no campo trabalhando. É desse texto que nós queremos falar nesse momento. Então, eu quero aproveitar esse momento e ler com você esse texto. Diz assim, versículo 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, e os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, versículo 25, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe:
o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entregar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse é o texto, gente, que nós queremos refletir nesse momento, nesse pouco tempo que temos juntos nesse pequeno grupo. Daqui a pouco vocês vão se reunir entre vocês e discutir 3 perguntas que estão relacionadas a esse grupo. Lucas capítulo 15 é um texto que traz à tona a reflexão de um moço que pede toda a sua herança ainda ao seu pai vivo. O pai dele não havia morrido, o pai dele está vivo. E ele quer sair de casa, ele quer ter independência, ele quer experimentar a vida fora da casa e do amparo do pai. E a Bíblia diz que o pai entrega parte da herança para o seu filho, aquilo que era devido a ele. 1/3 da herança devido era dele. E o texto diz que ele vai para a rua, ele vai e gasta de maneira dissoluta todos os seus bens. Mas havendo grande fome naquela região onde ele está, ele perde todos os seus recursos. O dinheiro acaba, os amigos também acabam. Vem a solidão, vem a fome. E ele arruma um homem que dá um emprego a ele, para ele cuidar de porcos, a ponto dele se alimentar até mesmo da comida dos porcos. Esse jovem tem uma reflexão naquele momento de caindo em si, o texto diz, ele começa a refletir na prosperidade que a família dele tinha e de que ele, como filho, tinha tudo aquilo que o pai o proporcionava ter como família. Até mesmo os empregados do seu pai comiam melhor do que ele, viviam melhor do que ele nessas circunstâncias que ele estava agora. Mas o texto diz que ele volta. E o mais interessante é que essa volta, ela é caracterizada por um Deus esbanjador. O que é um Deus esbanjador? É um Deus pródigo. Nas nossas Bíblias, geralmente tem lá a parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que gasta até o fim. Mas aqui nessa parábola, não é o filho mais novo que é esbanjador. Não é o filho mais velho que é esbanjador. Quem é esbanjador, quem é pródigo nessa parábola, é o pai. O pai é pródigo, o pai é esbanjador, porque o pai, cheio de compaixão, ao ver o filho voltando ainda longe, o texto diz que ele olha para o filho e ele corre com muita compaixão atrás do filho, abraça o filho, beija o filho, pede para os seus empregados trazer a melhor roupa para colocar no filho, um anel e uma sandália. Só um detalhe, nessa cultura do Oriente Próximo, quem tem a melhor roupa é o pai. Ele é o patriarca, ele é a pessoa mais importante da família. Dentro da cultura oriental, é assim que funciona, é o pai que tem a primazia. É uma cultura extremamente machista. A melhor roupa era a roupa do pai. E é entregue essa roupa ao filho que foi embora. Esse jovem, ao ir embora, ele está desonrando o seu pai. E dentro da cultura do Oriente Próximo, a atitude do menino mais novo em ir embora de casa e pedir a herança, em outro momento, um outro pai, uma outra atitude, faria com que esse jovem fosse deserdado. Que não só deserdado, expulso da família. Esse jovem perderia até mesmo o nome, o sobrenome daquela família, por tamanha desonra. Mas o pai, atitude
dele é de graça, é de compaixão. Deus é pródigo. Deus vai atrás de nós, mesmo nós abandonando ele, virando as costas deliberadamente e gastando toda a nossa vida no mundo do pecado, Deus vai atrás com o seu grande amor infinito e nos dá novamente a possibilidade de fazer parte daquela família. E mais, de novamente fazer parte da herança. O pai fica mais pobre, um terço da sua fortuna, ao entregar o filho volta sem nada, e o filho é restabelecido na família. E mais, novamente, com o direito de ser filho e ter a herança após a morte do seu pai. Dentro dessa narrativa, a gente encontra também o filho mais velho. O filho mais velho, ele é aquele personagem, né, que é responsável, cumpridor de tarefa, homem de honra, cumpridor da lei de Deus, um homem que está todo o tempo ao lado do pai, nunca o abandonou, homem trabalhador. E nessa narrativa de Lucas nós encontramos o símbolo do filho mais novo e do filho mais velho aplicados aos fariseus religiosos, referindo-se ao filho mais velho, e o filho mais novo aos publicanos e pecadores. Aonde está isso? Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E a crítica dos mestres da lei e os fariseus era: este homem, no caso Jesus, esse homem, né, no caso Jesus, recebe pecadores e come com eles. O simbolismo dos fariseus está ou recai sobre o filho mais velho, que critica também aquele que volta para casa. O filho mais velho não se quebranta em nenhum momento com a alegria que o pai está tendo com a volta do seu irmão, mas o critica dizendo: pai, eu sempre estive contigo e o senhor nunca me deu um cabrito sequer para gastar com os meus amigos, e agora vindo esse teu filho que gastou toda a sua herança com prostitutas. E a Bíblia não diz isso, é ele, o filho mais velho, que diz e afirma, dizendo isso sobre o seu irmão. Ele não se alegra, ele critica. Atitude muito próxima dessa descrita quando Jesus começa a contar a parábola. No capítulo 15, a gente tem a parábola do pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perde. Ao achá-la, dá uma grande festa. A dracma perdida, segunda parte, onde uma mulher perde uma moeda de valor e começa na sua casa a procurar. Ao encontrar a moeda, o que acontece? Celebra, festa novamente. E o filho perdido, que ao voltar, também há uma grande festa por parte do seu pai. Aqui a ênfase não está no filho mais novo que vai embora. A ênfase do texto de Lucas 15 está literalmente relacionado ao filho mais velho, que ao ver o filho mais novo chegar, critica, fica furioso, fica com muita raiva do seu irmão e do seu pai. E é interessante, a Bíblia não nos diz, porque Jesus, ele reflete para nós essa bondade e esse amor que faltou na vida desse jovem, no caso o irmão mais velho. E a Bíblia não informa para nós, mas ele, ao ser desafiado pelo pai a festejar junto com ele a volta do seu irmão, a Bíblia não diz que ele vai. Significa que aquele que está aberto a ouvir a palavra de Deus, recebe de Deus. A parábola tem esse objetivo. Ela é uma parábola, um ensinamento que só faz efeito para aqueles que abrem o coração. A pergunta que nós precisamos fazer nesses dias é: como que nós estamos nos posicionando a nossa vida como cristão? Qual é o tipo de vida que a gente escolheu viver? Como o irmão mais velho que critica, que não se quebranta com a mensagem do pai, ou com o filho mais novo que também vai embora e gasta tudo que tinha? Como que nós vamos viver o evangelho? De que maneira nós estamos sendo desafiados a viver o evangelho? Que o Senhor nos ajude a cada dia a cumprir o chamado de Deus na nossa vida.
Muito bem, meus irmãos, que nós sejamos de fato servos do Senhor. Eu agora estou compartilhando uma tela com vocês para que vocês possam juntos, em grupo agora, responder entre vocês, discutir essas 3 perguntas. Reflita agora com os seus irmãos, com os seus amigos. Em sua opinião, quem é pródigo nessa parábola? Nós conhecemos o irmão mais novo que é pródigo, o esbanjador, que gasta toda a sua fortuna dissolutamente. Mas quem de fato é pródigo na parábola? Segunda pergunta: qual deve ser a postura de um discípulo de Jesus em relação aos pecadores e não religiosos? Aqui a gente encontra no versículo 1 e 2, do capítulo 15, os fariseus e os escribas, né, e os mestres da lei, criticando, né, a mensagem e a vida e a conduta de Jesus. Olha, ele se assenta e também come com pecadores. Como que nós deveríamos, como discípulo de Jesus, viver e andar? Qual é a relação que nós temos com as pessoas que não são religiosas, que muitas vezes estão longe de Deus? Qual deve ser a postura de um discípulo de Jesus? Criticar, afastar, ou trazer para perto, ou ensinar, ou amar? Terceira pergunta: em sua opinião, a postura do filho mais velho foi correta em criticar a postura do irmão mais novo? Explique. Foi correta a posição que o filho mais velho tem? Afinal, ele era um homem que vivia a lei, vivia de maneira correta, responsável. E ele está se posicionando, ele está achando injusto a vinda do filho. Afinal, ele está agora novamente em casa e ele foi inserido novamente à família. Agora, qual é a motivação do filho mais velho? A motivação é correta? É de fato pela responsabilidade que ele tem e que o irmão não teve? Ou é por causa da porção que ele agora tem da herança após a partida do pai, de maneira futura, será mais pobre, porque afinal 1/3 já foi dado. O filho mais novo, depois que receber a porção da herança na morte do pai de verdade, ele vai receber novamente a herança, ou seja, 2 vezes. Qual é a opinião que você tem sobre isso? Então vocês vão bater um papo agora entre vocês e o líder do seu grupo, para que vocês possam junto refletir a mensagem do Senhor. Deus abençoe e até a próxima semana.